Olá, esse é o podcast do HDI. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui tratamos de assuntos como serviços de TI, atendimento, suporte técnico e correlatos. Aproveite esse episódio e fique à vontade para enviar a sua sugestão para os próximos. E aí, como é que vai ser amanhã? Dá vontade de rir, cara. Tá bom. Amanhã a gente conversa. Não sei como é que vai ser hoje. As previsões elas mudam a cada meia hora, né, cara? É engraçado. Isso é uma coisa engraçada, né? Assim, do ponto de vista humano, né? Principalmente nós do mundo corporativo, a gente tem muito esse lance de querer controlar tudo, né? E você acaba levando isso pra sua vida pessoal. Tudo que você quer controlar. Então você tem tudo controlado. Sua casa controlada, sua família controlada, tudo sob controle. Então tá tudo maravilhoso quando tá sob controle. E aí vem uma coisa dessa que ninguém tem controle. Não é só você, é ninguém. Aí o ser humano fica desesperado e começa a colocar a culpa em Deus e o mundo. Mas a grande verdade é que o vírus não escolhe quem é rico, quem é pobre, se é o país grande ou pequeno, de esquerda, direita, liberal, conservador, não interessa. Tá todo mundo no mesmo barco e ninguém sabe pra onde tá indo o barco. Esse é o grande problema. Esse é o ponto, cara. E você tem que aceitar isso quanto população humana e falar assim, eu sou muito pequeno. Não. Esse é o grande detalhe. Esse é o grande detalhe. Enquanto não tiver essa humildade, né? Todo mundo tentar ficar. Você vê os governantes aí, cada um fala uma coisa, porque todo mundo tá querendo adivinhar e prever o futuro com uma bola de cristal. Ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem humildade de falar assim, pô, peraí, né? Vamos sentar todo mundo na mesma cadeira, porque aqui é um bando de ignorantes, ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É isso que tem me irritado, sabe, ultimamente? Os caras ficam milhões de teorias, cara. Porra, senta numa mesa todo mundo e vamos discutir humildemente, como leigos no assunto, e qualquer um é leigo nesse assunto, porque é um negócio novo. E vamos fazer o menos pior, cara, porque o melhor ninguém sabe o que é, né? Você falou certo, né? É o menos pior. Nós não estamos na condição de achar nada, né? E aí o que a gente tem que fazer é o menos pior. Eu tive uma conversa com a minha equipe, acho que foi na segunda-feira ou na terça, e aí eu falei, gente, vou ser bem sério com vocês, não tem nada certo nem nada errado. Nesse momento, tudo pode ser certo e tudo pode ser errado. Talvez a gente está tentando fazer uma coisa para melhorar e, na verdade, vai piorar. Então, essas questões a gente teve que conversar bastante. As minhas conversas de início de dia com a equipe está sendo desse jeito. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. Está sendo aquela conversa tipo, vamos lá, né? Vamos tentar fazer o melhor, mas não sabendo o dia de amanhã. Eu trem louco aí. A gente tem sido muito cobrado quanto instituto, e isso é uma coisa que eu nem esperava que fosse acontecer. Mas nosso chat bombou essa semana, os e-mails aqui. O mercado está cobrando muito da gente alguma coisa do tipo assim, olha, o que o pessoal dos boards está fazendo? O que eles estão achando? O que está acontecendo na empresa deles? Como é que está a migração para o home office? Como é que está? Eles estão perdendo cliente? Não estão? Como é que está a relação deles com o mercado? Não sei, mas a ideia é a gente bater um papo. Bom, deixa eu começar um pouquinho, porque eu não sei os mercados de todo mundo aqui, mas eu acho que alguns mercados estão ainda abertos, né? O meu está todo fechado, ele está fechado, então é uma loucura total. Então, a academia todas fechadas, não pode funcionar. E, bom, o que a gente pensou, né? Enquanto central de suporte e serviço nesse momento? Nós estamos pensando a volta, né? Apesar, como eu disse agora há pouco, 25% de tickets ainda estão sendo abertos. Isso por quê? Porque a gente tem algumas funcionalidades que nós criamos, tem a questão do app que tem um treino em casa, então ainda está tendo chamados lá e tal. E o engraçado de tudo é que os nossos clientes se espantam quando eles ligam, eles mandam uma mensagem para mim e falam, Ivan, cara, eu precisava de um favor, tal. Eu falei, não, você pode abrir um ticket, nossa equipe está toda posta, porque está todo mundo, eu estou com a equipe total, 100% home office, e aí acontece uns negócios malucos, né, do tipo, às vezes uma pessoa que não tem estrutura em casa, a gente fala de tecnologia, estamos numa empresa de tecnologia, mas temos pessoas que não têm tecnologia em casa. Então eu estou para não falar que eu estou com 100% da minha equipe fora, eu tenho 2 pessoas que estão na empresa por conta de estrutura de casa, 2 pessoas. Então está todo mundo home office. O que eu fiz então? Nós tínhamos um plano de base de conhecimento e a gente tem uma coisa chamada Academia Pacto,
que é onde o pessoal trabalha no sistema, né, no nosso sistema, dentro do nosso sistema mesmo, para treinar, só que não pode fazer testes para não poluir a base. Então, eu tenho pessoas encarregadas por cada parte. Então, eu dividi todo mundo, são 40 partes, então foi para cada pessoa. Além dele participar disso, ele faz uma base de conhecimento e a gente estruturou não fiz gamification, né, Juliano? Mas a questão agora é para valer todo mundo na base. Então, todo dia eu dou um report para a turma com relação a essa base de conhecimento e agora a gente começou a fazer o webinar pensando no retorno. Porque, assim, nesse momento, o que a gente está fazendo é isso. Pensando o retorno desses nossos clientes e quando eles retornarem, vai ter muita dúvida e vai ter, e como teve muita academia que mandou o pessoal, que é o pessoal que faz o atendimento, é o pessoal do ADM, que a gente chama, que é o pessoal que mais ticket me abre, nós estamos preparando trilhas de conhecimento que sai desses webinars, já cria uma trilha de conhecimento e já vai deixando pronto para quando o pessoal vir e falar, olha, eu contratei uma pessoa nova, porque agora eu reabri e tal, a gente ter material de treinamento já na hora, para o cara já se consumir desse treinamento e a gente não sobrecarregar o suporte nesse caso. As implantações nossas continuam ocorrendo, então minha equipe de implantação teve uma redução, mas tem gente que fala, não, vamos fazer esse mês, porque eu pelo menos já treino todo mundo, já deixo todo mundo preparado e quando voltar daqui 1 mês, 2, eu estou com a equipe preparada. E para surpresa total, nós estamos vendendo contrato também. Então, assim, nós vendemos 50% dos contratos que a gente vende normalmente. É uma coisa, é um número interessante para a gente, mas está acontecendo. Então, está saindo, mas também está entrando. É lógico que o fluxo de saída é bem maior do que o fluxo de entrada. Não estão saindo, né? Eles estão pedindo redução, a gente fez um trabalho de redução de valores, até mesmo para que eles fiquem com a gente até passar dessa fase aí. E como tem um app agora, o app deu um gás para algumas academias, né? Então, tem aquelas que estavam já na iminência de quebrar, essas acabou, essas quebraram. Essas estão já falando, não, eu estou fechando, vou vender e tal. Mas é isso. Em caso de academia, e no meu caso, eu estou nessas ações para ver o dia de amanhã. E, Ivan, sua equipe inteira está em home office? Como é que funcionou? Como é que vocês fizeram? Eu tenho 50 pessoas, das 50 pessoas, 48 pessoas estão em home office. Eu tenho uma call com eles pela manhã, eu tenho uma sala no Meet que fica aberta, então quando eu preciso falar com todos de uma vez, eu abro o meeting aqui e falo, pessoal, aí já todo mundo já responde, e as equipes em si, elas ficaram cada um numa sala, né? Então eu tinha feito uma estrutura dentro do suporte com, vamos supor assim, uns 3 squads de suporte. Então tem um cara que atende chat, o cara de catraca, o cara de atendimento normal, papapá. Então tem três times ou 3 squads, como queiram falar o nome. Eu tenho um CS, uma equipe de CS, eu tenho uma equipe de implantação. Então eu tenho 5 salas hoje disponíveis, mais a sala geral. Então, quando eu quero falar individualmente com uma equipe, eu vou na sala da equipe. Quando eu quero falar com geral, eu falo na geral. Sempre na parte da manhã, eu faço um apanhado, né, das ações que a gente está fazendo, passo números para eles. Como se diz, a gente está trabalhando mais do que se estivesse lá, né? Porque você acaba fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, preocupado com um monte de coisa ao mesmo tempo, participando de um monte de reuniões ao mesmo tempo. E depois das 6 você começa a fazer os apanhados de números, de indicadores, para mostrar para a turma no outro dia de manhã. Aí, como se diz, aí você só para meia-noite, dorme, acorda no outro dia e começa tudo de novo, né? Então, eu estou com a equipe quase toda fora, apesar que eu tenho 2 lá, mas esses 2, provavelmente, semana que vem, não estarão lá, estarão em casa, né? Ou, na pior das hipóteses, eles vão estar de férias, porque eu tenho, aliás, um só de férias, o outro vai estar em casa. Então eu vou estar com todo mundo home office, né? Teve cortes? É igual uma pergunta que às vezes o pessoal pergunta, né? Teve. Logo no segundo dia do decreto, eu tinha contratado, só para vocês terem ideia, 10 pessoas
já tinha treinado essas pessoas, elas já estavam produzindo. Eu tive que demitir das 10, eu tive que demitir 9. Só não demiti um cara, porque o cara ele já tinha trabalhado em várias academias, mas está uma loucura, cara. Tá assim. Então a gente está trabalhando, fazendo o máximo possível, mas sem saber, principalmente porque a academia está totalmente fechada, né? E agora, o que está acontecendo para nós? A parte boa é que os personal viu dentro da app uma forma deles trabalharem com os clientes deles mesmo de longe. Então, tá bombando isso. A ferramenta saiu meio às pressas, teve alguns probleminhas no início, mas está engrenando e agora deve fechar bem. Mas é isso. A turma home office, inclusive o desenvolvimento, tá? Então o desenvolvimento também está todo home office. A empresa inteira está home office. A empresa inteira. Qualquer área que você pensar na empresa, ela está home office hoje. E Que é uma funcionando, né? coisa... E funcionando, né, Ivan? Não, que é isso. Esse é o Esse é o ponto, né? detalhe. Esse é o detalhe. Que é assim, esse dia para trás eu estava ouvindo um podcast, se não me engano era o Thiago Nigro e alguma pessoa, que eu não lembro agora, o convidado, e ele falando o seguinte, ó, tem 3 coisas que eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente vão ter que, como se diz, vai repensar. As empresas vão repensar muita coisa, e uma delas é o trabalho home office, que vinha capengando, tinha questão de legislação e tal, só que nesse momento agora é o seguinte, meu amigo, agora vai. Entendeu? Então, é uma das coisas. Outra coisa é o tal do e-commerce, né, que teve um salto grande. Então, quem mexe com e-commerce está trabalhando talvez mais do que qualquer um de nós aqui. E teve uma terceira, que é o EAD, né, que a gente tinha aquele negócio. Até o meu filho, cara, meu filho todo dia agora recebe tarefinha da professora. Então, e ele tem que fazer, a gente tem que fazer junto, né, essas tarefinhas e tudo mais. E meu filho tem 5 anos. Então, são 3 coisas que serão repensadas no futuro aí, né? E é igual você falou, Thiago, está tudo funcionando. É lógico, é lógico. Eu tive hoje uma reunião com a minha equipe e mostrei para eles, né? Falei, gente, olha só, eu tenho pessoas aqui que estão produzindo para caramba. Eu tenho outras pessoas que, aparentemente, eu não posso falar que não está produzindo, né? Aparentemente não estão produzindo. Pode ser que estão produzindo dentro do drive pessoal e esqueceu de passar para o drive da corporação, que a gente está fazendo o apanhado. Então, dê uma olhada nisso, porque o cara ficar um dia para fazer uma produção tal, e conversei com eles. Mas aí, o detalhe do home office, né, no meu ver, é o seguinte, eu não converso todo dia com a minha equipe toda. No home office eu estou conversando com ela todo dia, porque aí é uma coisa mais próxima para entender, e o barato disso é que a equipe está sentindo transparência. Foi legal para caramba um dia desse, uma funcionária falou, olha, Ivan, eu vou falar com você porque você está sendo muito transparente com a gente, eu acho que isso está sendo muito legal, então eu vou te fazer uma pergunta. Ela fez uma pergunta dela e eu respondi, porque ela estava com medo. Eu falei, gente, talvez eu vou ter que colocar algumas pessoas, né, de férias, e tal, e ela falou, essas férias não é aquelas para demitir depois, não. Aí eu peguei, abri o computador, compartilhei minha tela, falei, ó, mostrar para você aqui a lista que me passaram, tá aqui a lista, aí fui mostrando os nomes de pessoas do desenvolvimento, e são nomes, assim, como se diz, de primeira grandeza dentro da empresa, né? Eu falei, será que esses também vão ser demitidos, né? Aí ela falou, não, ficou claro, eu tô vendo que não é bem isso. Eu falei, não, se fosse eu falaria. Mas pode ficar tranquila que não é isso, nesse momento é só questão de custo e tudo mais. Então, são coisas legais que acabam aproximando o gestor da equipe, né? E é uma coisa que às vezes no dia a dia a gente não fala todo dia com os nossos comandados lá, mas está sendo legal por esse motivo também, por essa conversa diária, né? Entra às vezes brincando, e toda sexta-feira eu chego na central, eu chego com uma musiquinha, sabe? Para agitar, para brincar com a turma lá. E sempre é um tema da semana e tal. E aí hoje eu lembrei do Tião Carreiro Pardinho, né? Então lá, assim, a coisa tá feia, a coisa tá preta e tal. E eu entrei com um modão de sertanejo para ver se dava uma quebrada de clima, porque o clima tá pesado, né? Só para você ter ideia que nós estamos aqui em 5, em 6, né? E é um clima complicado. A gente não está naquele clima das nossas reuniões da HDI.
né? Por quê? Porque o momento é complicadíssimo. Mas é isso, dessa forma que eu estou lidando no meu dia a dia lá. Legal, Ivan. E os demais aí? Gil, Fernando, Brunão, Marcelo, como é que estão as coisas aí? Cara, vai lá, Marcelo. Opa, então, até pegando aí o gancho do que o Ivan falou, né, eu percebo assim, né, que primeiro a questão do home office em si, né, a cultura do home office, está 100% do pessoal todo em casa, né, e o que a gente percebeu é que em algumas áreas até a gente tem um ganho de produtividade, né, então é um momento assim que a gente entende toda a situação difícil da crise em si, né, mas a gente percebe o quanto uma crise gera de oportunidades, né. Então, é uma oportunidade muito forçada, né, para que as empresas testassem esse modelo, né, e até quebrando alguns paradigmas, né, do ganho de produtividade, das questões de perda de qualidade no atendimento, por exemplo, do suporte, né, que a gente está com todo mundo em casa, né, até o pessoal faz algumas montagens ali, uns mosaicos de foto, coloca lá, coloca na rede social da empresa, né, o pessoal em casa trabalhando, às vezes perto da sua família, né, no seu ambiente familiar, conseguindo dar um bom atendimento, conseguindo fazer o seu trabalho. Então, é uma oportunidade de quebrar alguns paradigmas, testar o modelo, mesmo que seja de uma maneira forçada, né. E outra coisa que o Ivan comentou aí, que eu concordo, é a questão da cultura do EAD, né. Até, de repente, o HDI poderia compartilhar aí algumas estatísticas em relação à compra, aquisições de cursos online, né? Eu recebo, pelo menos, alguns e-mails aí oferecendo e tal, oportunidade do pessoal se reciclar, né, de melhorar alguns aspectos aí, de se capacitar e tal. Então, oportunidade também em função do tempo, né? Não só da questão de ter a ferramenta EAD, né? E testar e usar a ferramenta. Porque pode ser que muita gente que não tinha até algum preconceito em relação a treinamento EAD, né, e até reuniões por videoconferência, passou a utilizar isso como uma forma de trabalhar, né. Outro ponto também interessante, né, lógico, o mercado de e-commerce está aquecido, a gente tem software, né, de WMS, então o nosso suporte de logística, ele não baixou o número de chamados, né. As empresas que têm de transporte, que trabalham com e-commerce, está bombando, assim, estão contratando mais serviços, inclusive, então é um segmento aí que acabou não sendo muito impactado, né? Aliás, gerou oportunidades, né? Outro ponto acho que a indústria de teleentrega, né, de iFood, Uber Eats, coisas do gênero, que talvez muita gente não tinha a cultura, o costume de usar, né, passou a usar e experimentar isso, né, sobre a ótica da experiência do cliente, né, aí essas empresas tiveram a oportunidade de alcançar, talvez, públicos que estavam demorando mais a engrenar nesse modelo, né, e estão experimentando mais esse tipo de serviço. Acho que, no geral, assim, a gente vai ter um impacto econômico gigantesco, né, eu tenho contato com alguns empresários aqui da região e alguns da indústria têxtil, né, e alguns que sequer vão reabrir as empresas, né, eles trabalham com uma margem muito pequena, né, para nós que trabalhamos com tecnologia é simples, né, a gente fazer home office, trabalhar remoto e tal, fazer a operação rodar, mas quem tem operação de chão de fábrica, que tem que estar fisicamente no local, está tendo essa dificuldade, né, então o impacto econômico é gigantesco, né, até aqui aqui em Santa Catarina, se fala em semana que vem já ir voltando às atividades normalmente, mas eu vejo ainda como uma realidade distante, né? Não vai ser assim tão imediato, é porque a curva aí da contaminação, ela não atingiu seu pico, né? O estado de São Paulo aí tá vivendo aí uma situação um pouco mais difícil, então eu vejo assim, lógico que a gente tem aí algumas oportunidades que a gente está citando, mas, por outro lado, aí eu vejo um cenário econômico bem retraído, né, e até as projeções que os bancos estão fazendo aí de crescimento do PIB para o ano que vem, estou achando até bem otimista, né, falando em 5,5% de crescimento do PIB para 2021. Eu não acho que essa retomada ela vai ser tão assim, de imediato, né, acho que vai levar um pouquinho mais de tempo, até porque, se a gente pegar o histórico da greve dos caminhoneiros, né,
que foi algo que impactou aí toda a cadeia produtiva, mas não foi de proporção global, né? Então, e levou um certo tempo aí até a gente voltar à atividade econômica normal. Então, assim, eu até sou um pouco mais cético aí nesses otimismos que alguns aí vêm apresentando. Mas é isso, pessoal, eu acho que do nosso ponto de vista técnico aqui, HDI, enfim, temos aí algumas questões aí que a gente pode contribuir, como, né, a questão do trabalho do suporte remoto, como uma lição aprendida aí durante esse momento, né? Minha equipe lá não teve queda de indicadores, de cumprimento de prazo, e também não teve queda aí de qualidade, enfim, né? Essa aí é a minha contribuição. Isso é um ponto interessante, Thiago, até de comentar, porque é impressionante, né? Você olha os indicadores de produtividade, eles não mudaram, né, Marcelo? Não mudaram. Parece que não aconteceu nada, né? Pois é, Gil, isso é muito doido. Com a Né, equipe, né? A gente do dia para a noite tirou todo mundo do escritório, mandou para casa e todo mundo continuou trabalhando, né? Então, isso não, claro que nós, né, na indústria de tecnologia, temos uma facilidade enorme para fazer isso, né? Mas algumas indústrias não, né? Então, se você pegar aqui na Mega, por exemplo, a gente atende. Grande parte dos nossos clientes estão na cadeia de construção e indústria, né? E são dois segmentos aí que não pararam, né? Então, tem algumas construtoras e algumas incorporadoras aí que pararam, mas foram poucas, né? As fábricas estão todas funcionando. O máximo que o pessoal fez foi colocar o pessoal do escritório, né? Para home office. E se a gente olhar os nossos indicadores aí de tickets, os nossos indicadores de acesso ao sistema, eles caíram, né, vamos dizer assim, na semana passada, né, eles caíram 12%, né, o número foi 12%, e estabilizou e ontem, né, ele começou a subir, o que mostra aí que uma parte das empresas que foram para cá, vamos dizer assim, que foram para home office, começam a começar a operar de verdade, né, então quem não estava acostumado com isso, provavelmente começa aí a voltar a operar. Então, a queda, né, que a gente teve aqui na Mega foi essa, tanto do volume de tickets quanto de acesso ao sistema foi exatamente o mesmo número, né? Claro que a gente teve também alguns projetos, né, que foram jogados para frente pelos nossos clientes, né? Então, projetos grandes, por exemplo, de implantação de RP, o cara precisa de um esforço grande da equipe, né? Então, alguns foram jogados para frente, mas uma coisa que interessante que eu queria colocar também foi que uma mudança rápida que aconteceu também foi que a maior parte dos nossos indicadores que eram semanais, Thiago, eles viraram diários, né? Ou seja, o indicador que era semanal, agora ele é diário. A decisão que a gente batia o número aí, olhava uma vez por semana e tomava uma decisão, agora você toma decisão todo dia. Né? Então, você olha para o número todo dia. E aí você tem que tomar uma decisão todo dia. Né? Então, isso também foi uma mudança, né, que eu queria colocar para vocês, não sei se aconteceu aí também, mas assim, os nossos indicadores, eles viraram diários, né, e viraram indicadores mesmo, né, de você pegar, olhar e falar, cara, e aí, o que a gente vai fazer? Aí no outro dia já, a realidade já é outra e você parte para uma outra decisão e isso está sendo diário, né, e está consumindo, vamos dizer assim, muito a gestão da empresa, né. Então, eu acho que o Ivan falou aí, né, que a gente está trabalhando mais do que trabalhava, e é isso mesmo, né, a gente está trabalhando mais mesmo porque a gente está tendo que tomar decisão que a gente tomava uma vez por semana e está tendo que tomar 3, 4 vezes por dia, né. É igual então, eu falei, eu tô tendo a gestão mudou muito. Eu estou tendo a reunião com o pessoal com os indicadores do dia anterior. É isso que você acabou de falar aí, Gil. Então é isso. Aqui falando um pouquinho do meu lado, até como fornecedor também, que aí acaba atendendo várias empresas, o que a gente sentiu muito, assim, a gente está preparado para essa mudança, mas tem um monte de empresa que não estava preparada. O pessoal está desesperado porque tinha o canal de voz muito forte, um canal de voz que você não consegue ir para sua casa, o pessoal está tendo que fechar o canal de voz e ir para um canal digital e ele não tinha os canais digitais disponíveis, assim,
A gente está atendendo projeto, congelou tudo, né? Tudo que é projeto, congelaram. Os projetos em andamento estão sendo executados. O mercado de varejo, todas as oportunidades que a gente tinha congelaram, RFPs congelaram. E o que cresceu a oportunidade foi chatbot, cresceu pra caramba a oportunidade de chatbot. Não só no mercado de saúde, por exemplo, que a gente acabou entrando, o Sírio-Libanês, hoje a gente fez toda a triagem dos pacientes do Sírio-Libanês via WhatsApp com chatbot, porque são mercados que estão tendo que escalar muito rápido e não tem gente o suficiente para escalar rápido, né? Varejo também ainda acaba tendo essa necessidade, e telefonia IP, porque muita gente ainda tem aquela telefonia antiga que cai lá no ramal analógico, e o cara não está conseguindo tirar a operação dele de um contact center, por exemplo, para ir para casa, para ir para o trabalho remoto. Então, a gente está trabalhando muito em projetos de consciencialização de canal, clientes que tinham voz e vai para o chat, nunca trabalharam com chat, clientes que estão indo para o WhatsApp, estão indo para vários canais, e ninguém tinha essa experiência. Então, assim, no mercado, pelo menos, a gente atua bastante com o mercado de varejo, assim, está se reinventando o atendimento ao cliente, né, porque estava acostumado com o telefone, com o pessoal em linha, o pessoal no contact center, aí um desses, você falou de produtividade, né, um dos clientes me ligou e falou assim, pô, mas aumentou meu backlog, o pessoal foi para home office e aumentou meu backlog. Eu falei, é óbvio, né, eles estavam acostumados a ficar com o supervisor no cangote deles, trabalhando no canal de voz, agora eles estão em casa, trabalhando outros canais que eles não conhecem e não tem ninguém controlando, né, o controle mudou, né, quando a gente está falando de operações de 500, 600 pessoas, então vai ter uma curva. Eu falei, como vocês estão monitorando, como está sendo o acompanhamento, né, então, pra gente, a gente está acostumado, né, quando a gente está falando do mercado de tecnologia, mas esses outros mercados, assim, eles estão sofrendo uma transformação gigante, que eu acho que é positiva, né, acho que é extremamente, é ruim falar, né, positiva no momento de crise, né, mas daí que vem talvez algumas transformações que a gente falou do home office, que a gente falou da questão de digitalização de canal, que a gente fala há muito tempo, da unicanalidade, que a gente fala há muito tempo. Acho que as empresas começaram a ver que realmente elas tinham que ter, de repente, se movimentado antes para tudo isso. Acho que eu vou pegar bastante o gancho que o Bruno tá comentando, que eu visualizo que o mundo do software ele está muito privilegiado, né, nesse momento, pela facilidade e pelos planos de governança que as nossas empresas já se preocupam ao longo, né, do seu negócio. Então é uma questão de horas, por exemplo, no nosso segmento, como se todos estivessem na nossa empresa. E o que a triste realidade é que muitas das empresas que a gente atende, por exemplo, indústria, comércio e serviço, até então não se tinha deixado o comitê de crise de lado, né, e acabavam não se preocupando com isso. Então hoje a gente se pega numa situação muito de tentar, tem muitas empresas ainda que não sabem o que fazer, por incrível que pareça, a gente ainda tem muitas empresas que não sabem o que fazer, até porque boa parte da economia que gera o nosso país, 70% dela é pequena e média empresa, então muito dessas não tinham se preocupado ainda com esse movimento da possibilidade de acontecer algo parecido em seus comitês de avaliação, né, de contingência. Então a gente está num momento agora muito de tentar acalmar, levar algumas ferramentas e algumas soluções, até mesmo gratuitas, muitas delas gratuitas, para tentar fazer com que as pessoas aliviem esse estresse e encontrem alternativas, principalmente para tomada de decisão rápida, para auxiliar a alta gestão em qual rumo e qual norte tomar, porque realmente a gente tem ainda muitas pessoas, muitos usuários das nossas operações que estão precisando de muita ajuda. A gente vê muitos exemplos de que algumas empresas estão levando eventualmente alguns usuários para a operação para poder fazer seus pagamentos, renegociar contratos, como outras empresas chegaram a levar o próprio PC físico para dentro das casas das pessoas, para que a operação pudesse, nem que seja minimamente... Até o que você falou, Fernando, por exemplo, tem um cliente nosso que ele está com um problema de levar o canal de voz para dentro da casa das pessoas, porque a internet das pessoas é ruim e ele não consegue levar o canal de voz. Então, às vezes, ele tem a tecnologia e a gente aí cai na barreira da infraestrutura, né? Que também não é todo lugar que está preparado para a infraestrutura, né? Para esse momento.
Exatamente. Então, a gente está num momento realmente de tentar auxiliar não só as empresas, mas a comunidade como um todo com informações para que a gente possa também ver um outro lado e tentar fugir um pouquinho só do problema, como foi comentado, né, que existem oportunidades aí também. E focando na questão de atendimento, a exemplo aí de Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, que prontamente começaram o governo, né, o Estado começou a movimentar ações em apoio às empresas, à população. O Brasil também tem feito isso recentemente com muitas MPs, né, medidas provisórias. E isso afeta diretamente o meu negócio com o aumento e permanência da volumetria de tickets. Então, essa semana aqui, por exemplo, ontem a gente tinha um live aí com todo o time, onde a gente também, como o Ivan comentou, fantasiado, a gente fez um happy hour no final, coloquei uma música para a gente tentar fazer uma pequena balada aí de 2 ou 3 músicas para a gente poder falar tudo menos o coronavírus, né, para a gente focar realmente em momentos de descompreensão. Mas em função das medidas provisórias que estão sendo liberadas aí pelo governo, os nossos tickets, na semana anterior, que nem o Juliano falou, diminuíram um pouco, mas essa semana já aumentaram consideravelmente. Então a gente ainda consegue manter por um certo tempo a alocação da nossa equipe, e ao mesmo tempo que outras agendas, como é a realidade de todos aqui, estão sendo postergadas, porque as empresas neste momento elas estão focadas em se recuperar. Né? Elas estão pensando exatamente em sobreviver. Então, do lado de cá, privilegiados, né, como a gente consegue ter toda a operação home office, a produtividade se mantém, ela até aumenta, a gente tem conversado, a única coisa que não muda no nosso segmento, a gente conversa com pessoas, né, a gente continua falando com pessoas, e a gente percebe que o home office tem intensificado esse diálogo com as equipes, diariamente, em questões até 2, 3 vezes por turno, para justamente a gente estar próximo e dar todo o apoio necessário. É um momento muito de uma relação de confiança entre empresa e prestador de serviço, né, para que aquele momento de, o cara vê uma oportunidade, e nesse momento ele esquece a dor, ele esquece essa pandemia mundial e se aproveita da situação, mas ele sem medir as consequências que talvez ali na frente ele não vai renovar esse contrato. Ao mesmo tempo, a gente tem muitas ações solidárias de empresas, entre empresas, de, enfim, sociedade, uma ajudando a outra, inclusive nessa renegociação de contratos. É um momento também de a gente estar fortalecendo cada vez mais a confiança da organização com o seu quadro de funcionários, porque estão todos em casa, né? A gente acaba dando prioridade para coisas que talvez não estavam sobre o nosso ângulo, né? Então, é um momento realmente de alinhamento de propósito e confiança. Acho que aqui se fortalece muita coisa. A nossa empresa, por exemplo, aí nós fizemos várias reuniões com toda a empresa para tentar tranquilizarmos todas as pessoas que os próximos 60 dias nós não vamos descontar absolutamente nada em banco de horas, nós não vamos controlar absolutamente nada de ponto, nós vamos garantir o salário e o emprego de todas as pessoas, enfim, justamente porque é um momento que muitas famílias, talvez pares, vão ter férias coletivas, vão estar perdendo seus empregos, então é um momento de a gente tentar segurar todo esse quadro de funcionários que vai fazer toda a diferença aí na frente. Então tá super compreensível. A gente tem, que nem o Bruno falou, tem se identificado novos pontos de contato que até então a nossa equipe ou o cliente também era um pouquinho receoso, desconfiado, como chat, como telefonia móvel. Então se intensifica novas frentes de contato, além das que já existiam. Então está um momento bastante divertido, né, de a gente encontrar soluções aí para poder estabelecer uma certa tranquilidade para as nossas operações e, ao mesmo tempo, transparecer essa tranquilidade e apoio necessário para os nossos clientes e usuários. Porque, como todas as outras pandemias, essa também vai passar, a gente vai ainda, acredito que a gente não está ainda no pico
disso tudo. Então, virão novos horizontes aí para frente e é o momento de todos se apoiarem, porque isso vai fazer a diferença aí na frente logo, logo. Oi, Rafa, entrou na hora certíssima. O Fernando foi o último da lista aqui, dando depoimento. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Tudo bom. E aí, por aí, como estão as coisas? Como é que foi toda essa migração para o home office de repente? Clientes, equipes, como é que estão as coisas por aí? Legal, legal. Cara, migração para home office a gente já fez desde segunda-feira passada. Então, na sexta-feira retrasada, a RD, sem nenhum tipo de decreto, já liberou todo mundo para home office, por questão de segurança mesmo, que começaram a aparecer uns casos confirmados em Florianópolis, e somos 700 funcionários, almoçamos todos no shopping, então ficava bem complicada a situação de isolamento, era impossível. A gente já tem aí muita gente de home office, a gente tem inclusive alguns devs espalhados pelo mundo, que não trabalham nem no Brasil mais. Então, o mais difícil foi lidar com o pessoal que é PCD, são pessoas que precisam de equipamentos especiais para trabalhar. A gente teve que transportar todo o escritório, todo o paramental que eles têm no escritório para a RD, desde mesas que sobem e descem, cadeiras especiais para quem tem problema de coluna, pessoas cegas, tudo nesse sentido. Essa foi a parte difícil, porque a gente teve que pedir Uber, às vezes até a gente com cadeira e mesa não cabia em Uber, teve que pegar transportador. Então, são poucas pessoas, devem ser umas 20 e poucas, mas aí já gerou ali um estresse. Fora isso, o desafio que a gente está tendo é com a internet, né? Principalmente home office. Mas de resto, assim, foi tranquilo. O que a gente está tendo de desafio, Thiago, não sei se vocês já comentaram sobre isso, é um pouco das pessoas que moram sozinhas. Então, a gente tem muita gente que mora completamente sozinho. Não tem nem animais domésticos, assim, em casa para fazer companhia. Então, as pessoas estão sofrendo aí bastante com o isolamento. Então, a gente está acionando muito a psicóloga que a gente tem na RD para dar um suporte para essas pessoas. Mães também estão sendo um desafio, porque as escolas estão paradas, e tem, ou que são mães solteiras, ou que os maridos ainda estão trabalhando fora, né, os companheiros, enfim, e aí a pessoa está sozinha, às vezes com 2 filhos, não consegue trabalhar, então tem esse desafio, não que não consegue, né, mas a gente está fazendo agora, por exemplo, uma call com a diretoria, e a diretora está sozinha em casa com os 2 filhos, e ela teve que parar uma hora porque a filha dela estava pedindo chá. Ela teve que dizer, gente, eu vou ter que ir lá servir chá para minha filha. E aí esse é um desafio que a gente tem também. E de ter empatia, né? Com essas mulheres aí, são muito guerreiras. E fora isso, gente, essa semana, assim, ó, estourou tudo que vocês imaginam de possibilidade. Assim, meta a gente nem olha mais, perdemos o controle, assim. Então, ignora o número, olha para o cliente. Plano de contingência total para 90 dias. E, assim, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia, assim. Então, tá desde terça-feira, que segunda-feira foi feriado pra gente, porque era Floripa. Então, desde terça-feira a gente tá num sistema caótico, aprendendo a lidar com isso, começando a acalmar desde hoje de manhã, assim. Então, o desafio tá sendo agora lidar com os clientes mesmo. Você citou essa questão da internet, né, Rafa? O Bruno tinha comentado antes que muitas vezes as empresas de software, elas têm uma certa... É que tudo que a gente falar que é fácil agora é mentira, porque não é. Mas tem uma certa vantagem, um pouco mais de facilidade em relação a outras indústrias e até o próprio mercado de infra, de TI, porque o pessoal de software já está muito acostumado não só com a tecnologia no geral, mas com trabalho remoto, com acesso remoto, com uma série de coisas, com a própria internet, né? Sabe muito bem balizar o quanto de banda você precisa para determinadas atividades, e muitas vezes o cliente ou alguém em casa não tem essa infra para poder trabalhar ou executar o trabalho que é a cadeia, né? Então acaba atrapalhando quem estava preparado. E aí para complementar, como esse é um assunto que já apareceu mais de uma vez aqui no nosso call, essa semana a gente fez dois hangouts desses também com os outros grupos, tanto o AB como o SAB do HDI, e eles são suporte à infra, né? E na mesa você tem cliente fornecedor de infra. Então, diferente das empresas de software que estão migrando para o home office para continuar prestando serviço para o cliente de uma forma mais normalizada possível, o mercado de infra está tendo que migrar os seus clientes. Então, o serviço de suporte técnico N1, N2, N3 para infraestrutura ou qualquer outra coisa. Só que o que acontece? O cliente chega nessa hora para o fornecedor e fala assim,
amigão, você precisa sentar aqui do meu lado e me ajudar a migrar 40 mil pessoas para casa. E o cara tá, isso não tá no contrato, não tá em lugar nenhum, isso não é um serviço que eu presto, o cara não vai me contratar para fazer isso, eu sou parceiro ou não sou? É esse o ponto que foi discutido nos outros grupos. Eu vou ajudar o meu cliente a migrar essa galera, ou eu vou colocar o contrato debaixo do braço e falar assim, se vira. Né? E aí entra, em consequência disso, entra no que o Fernando falou. Né? Depois dessa crise, a gente vai saber quem é quem. Então, não é uma crise só de saúde ou econômica, mas é uma crise de relacionamento, né? É como a gente está lidando com os nossos relacionamentos comerciais, até dentro da nossa própria empresa, com os nossos funcionários, quão empático estamos sendo, ao ponto de depois dessa crise a gente continuar mantendo uma boa relação, ou vão apontar o dedo e falar assim, pô, aquele cara não presta, aquela empresa não presta para mim, não quero mais relação com ela. Né? Então, no meio da crise, você já sabe, tá, Thiago? No meio da crise eu atendo todo tipo de segmento. Eu tenho um cliente do varejo que a primeira coisa que foi, eu quero suspender o contrato. Os outros não. Os outros falam, cara, vamos continuar tocando, a gente tá junto. Eu sou uma empresa infinitamente menor do que essa empresa, e ele não consegue suportar o meu contrato, entende? Essa relação de parceria versus cliente-fornecedor é nessa hora que ela se destaca, né? Exato, Bruno, exatamente, cara. E aí é exatamente o que você está falando, é dos dois lados, é tanto o cliente como o fornecedor, é sentar na mesa e falar, cara, a gente vai ser parceiro ou a gente vai colocar aqui, né, o contrato na mesa e executar, né? E aí isso vai ser uma hora bom pro parceiro, outra hora bom pro cliente, mas assim, o lance e depois, né? O mundo a princípio não vai acabar. Né? Como a gente já falou aqui, Thiago, tem a questão das oportunidades, né? Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos que correr com um projeto lá, que é aquele que eu falei para vocês, que é o treino em casa, que a gente liberou, mas nós não só liberamos, né, para os clientes que já tinham o app contratado, como para todos os outros clientes, né, por 6 meses. Né? É lógico que isso tem uma vantagem, né? Porque nesse momento de crise eu sou seu parceiro, no momento que você que sair dessa crise, a parceria ela fica mais forte, né? Esse é um detalhe interessante nesse momento agora, né? Porque ele exato, né, Ivan? Porque ele mexe muito com esse lance da sobrevivência que a gente está falando. Muitas empresas estão só pensando em sobreviver. Bom, tá bom. Mas e depois disso, quando elas conseguirem sobreviver, como nesse processo elas lidaram com, elas puderam lidar com isso, né? O quão transparente elas foram. A gente tem alguns casos aqui citados nessas outras reuniões que eu falei para vocês, porque são casos um pouco mais críticos, né? Do tipo, me ajuda aí, eu não tenho como fazer nada agora para te contratar. Mas tem também, por exemplo, compra de máquinas, né? O cliente liga para o fornecedor e fala assim, olha, eu preciso de 2.000 máquinas para uma série de usuários aqui conseguirem ir para casa trabalhar. E o fornecedor fala assim, olha, é tanto. E colocar 5 vezes o preço e falar assim, se você quiser, esse é o preço que eu tenho. Ou seja, o cara tem o estoque, ele pode atender, ele pode ser parceiro e vender por preço normal, o cara não está pedindo nem desconto de nada. E o cara está colocando o preço 4, 5 vezes lá acima do que ele costuma praticar, só para bater a meta. Então, assim, o quão isso é legal, né, agora? Nada legal. Então, assim, ele não vai esquecer disso depois, ele pode até pagar mais caro. Mas depois essa relação vai mudar muito. E não é uma relação que vai ficar entre os dois só. Esse cara que foi lesado, ele com certeza vai contar para 10, 15, 20 colegas sobre aquilo. Não, inclusive o livro, A Pergunta Definitiva lá, tem essa informação, né, que é o lucro ruim, né? Ele vai ter um lucro agora. Depois ele vai sofrer as consequências disso. Ou ele vai ter economia agora, né? Ele vai economizar agora na crise, mas depois nenhuma negociação mais vai ser a mesma, né? No meu caso, fornecedor-cliente, né? Exatamente. Também acho que a gente tem, como fornecedor, muitas vezes também tem que pensar de uma outra forma, né? A gente, às vezes, se submete a muita coisa para o cliente, né? Mas, se eu puder colocar, Thiago, uma pergunta aqui, acho que é algo que talvez seja bem importante para todo mundo, eu como empresário mais ainda, assim. Por favor, Bruno, por favor. Previsibilidade, eu sei que a gente não tem nenhuma, mas no plano de vocês, qual é, na visão de vocês, né, o plano é de 60, de 90, quanto que vocês esperam retomar, não acho que igual, né, talvez não igual, mas em quanto tempo vocês estão se planejando para essa crise toda? A gente está imaginando 3 meses. Então,
Nós estamos fazendo todos os nossos cálculos com 3 meses. Um desconto, tarará, desconto na parcela para depois vir lá na frente e cobrar, 3 meses, podendo se estender, inclusive está na negociação. Como a gente tem essa questão do 3 meses, a gente imagina que se tudo acontecesse em 3 meses, né, igual você falou mesmo, ninguém sabe nada aqui, né, de nada, mas vamos supor que em 3 meses isso esteja resolvido, por isso o cálculo dos 6 meses gratuito do aplicativo, porque daria tempo das empresas voltarem e elas se recuperarem em mais 3 meses. Não recuperar, é lógico, total, plenitude total, mas já dá uma recuperada de ajuda. E aqueles que se beneficiaram pelos 6 meses de gratuidade, porque ele não tinha aquele aplicativo, ele aproveitou o período que ele não tinha para segurar o pessoal dele e também ficou mais 3 meses. Quer dizer, depois de 6 meses ele fala, bom, agora vocês já podem contratar o aplicativo, coisa que os outros já tinham contratado, né? Então, teoricamente, a gente está fazendo essa conta, 3 meses e 6 meses para uma recuperação do mercado. Eu acho que no nosso lado a previsibilidade, essa questão de olharmos o futuro é amanhã, né, em função de exatamente o cenário ao qual nós nos encontramos. É óbvio que a nível de organização a gente traçou aí 60 dias. Não, com certeza, Fernando. A gente também entende por aqui que 60 dias é um prazo inicial interessante de ouvir. Pelo menos assim, é um prazo que a gente se coloca para tomar ações e, claro, analisando dia a dia a evolução, mas 60 dias para frente aí é o que a gente consegue prever de iniciativas e coisas do gênero. E o que o Ivan falou, né? Você tem aí 2 a 3 meses, né? 60 a 90 dias para ter uma possível diminuição dos casos, uma melhoria no humor e na energia da galera. Mas aí você tem também mais 2 a 3 meses para iniciar uma recuperação, né? Para você voltar a ter o mercado como ele não como ele era, mas próximo disso, né? Enfim. E a gente torcer para que as análises e previsões de fato aconteçam e que a gente consiga passar por isso, né? Mas, pessoal, de qualquer forma, agradeço a todos aí pela participação, foi fantástico. Espero que a gente possa conversar de novo em breve e a gente vai avaliando dia após dia esses acontecimentos e levando para o nosso público aqui do HDI, para toda a comunidade de serviços de TI, novidades, bate-papos, ideias e trocar mesmo informações para que a gente seja solidário uns com os outros, né, nesse momento. Pelo menos a troca de informações para poder amenizar tamanha crise, tamanha adversidade que a gente vive, né? Então, pessoal, um grande abraço a todos, muito obrigado, a gente se vê na próxima.